pessoal, tudo bem? Eu vou começar com essa massa de bolo da Apiti e eu vou colocar 2 pacotes, tá, no pote da batedeira para poder misturar todos os ingredientes e a gente bater. O bolo que eu tô fazendo, a massa é de chocolate. Eu comprei 2 pacotinhos para ficar uma quantidade maior, tá? Depois que você fazer isso, você coloca o leite. Essa xícara eu pego como referência. Eu vou acrescentar a receita 1,5 xícaras de leite, tá? Você vai vendo como vai ficando a massa. Se precisar, você acrescenta mais, tá? Depois eu vou vir com a manteiga. Você pega a manteiga da sua escolha e coloca 1,5 colher de manteiga. Eu coloquei 2 no caso, tá? Aí, se você vê que precisa de mais, você coloca mais manteiga na sua receita. Eu dou uma mexidinha, depois eu vou colocar 4 ovos, tá? Não vou colocar muitos ovos, vou colocar somente 4. Eu gosto de colocar num potinho, eu quebro o ovo e eu coloco num potinho para tirar aquela película que tem no ovo, tá? Aquela película branca, eu não gosto daquela película que deixa o cheiro de ovo na receita. Então, eu não gosto, geralmente eu tiro. Depois eu vou bater ele na batedeira. Aí você bate até ficar uma mistura boa, né? Homogênea. Eu vou mostrar pra vocês como tem que estar o ponto da mistura da massa do nosso bolo. Aí depois que você fazer isso, aí você pode untar a forma. Tem que ficar dessa maneira, tá? Quando tiver dessa maneira, tá ótima a massa. Tá vendo a consistência dela? Tá perfeita. Eu acrescentei um pouco de chocolate em pó, Nescau, para você poder ficar um pouco mais escura a massa, né? Para a massa poder ficar um pouco mais escura. Deixar um pouco mais pretinha. Se você não quiser acrescentar, não precisa. Depois eu pego uma forma, eu vou usar essa forma oval mesmo. Eu passo manteiga, eu uso um guardanapo. E depois eu passo farinha de trigo para poder untar a nossa forma. Aí você unta a forma. Depois se sobrar um pouco de massa, que é da farinha de trigo, você pode jogar para misturar com a massa do bolo que você está fazendo, tá? Não precisa exatamente jogar fora esse restinho que sobra. Depois que você fazer isso, eu coloco o fermento. Eu coloquei 1 colher de fermento na nossa receita. Coloco 1 colher cheia. Se você quiser acrescentar um pouquinho mais, você pode acrescentar. Mas eu coloquei 2 colheres, tá? 2 colheres de fermento. Depois que eu coloquei 2 colheres, eu mexi. Depois que eu mexi, aí eu tô usando esse fermento royal, tá, gente? Depois eu vou levar essa massa, né, a nossa forma que já está untada. Depois você só leva ao forno, tá? Pré-aquece a 180 graus o seu forno e espera ele assar o bolo. Enquanto o nosso bolo assa, eu peguei e comprei essa caixinha escrito Te Amo. Peguei essas forminhas de brigadeiro. Eu vou usar esse brigadeiro aqui. Ele já é pronto, tá? E aí você vai fazendo os brigadeiros. Eu vou fazer uns brigadeiros com esse granulado colorido. E aí você unta sua mão, passa um pouquinho de manteiga, né, no caso da sua mão, para poder começar a enrolar os brigadeiros. Eu achei super bonitinha essa caixinha, tá? Vai ficar bem legal pela proposta que a gente tá querendo fazer, que é a nossa festa na caixa, né, para o Dia dos Namorados. Bom, aí você faz os brigadeiros, né? Antes, não esquece de passar a manteiga na mão, tá? Muito importante para o nosso brigadeiro poder deslizar na nossa mão e ficar redondinho, que é o que a gente deseja. Bom, aí você vai fazendo os brigadeiros. Eu peguei um pouco, né? Peguei uma camada generosa para ficar um brigadeiro bem redondinho, que é o que eu quero. Eu quero um brigadeiro gourmet, né? Eu quero fazer um brigadeiro grande, não quero fazer um brigadeiro pequeno, para ficar bem mais gostoso, né? Ficar mais saboroso. Bom, aí eu peguei uma generosa camada, bastante, para poder fazer o nosso brigadeiro. Depois eu venho pro recheio, tá, gente? Depois que eu fiz os brigadeiros, eu vou vir pro recheio do nosso bolo. No final eu vou mostrar tudo pra vocês como ficou. Vou utilizar para o recheio do bolo uma caixinha de leite condensado e um saco de coco ralado, tá? Esse coco aqui, ele é bom, dessa marca Sococo. Ele é bem generoso, esse coco aqui, vem bastante. Bom, e aí eu coloco nessa panela
eu vou colocar todo o pacote do coco ralado, tá? E vou colocar a caixinha de leite condensado, como vocês viram, eu coloquei. E também manteiga, eu coloquei duas colheres de manteiga. Eu vou acrescentar também creme de leite na nossa receita, porque eu quero fazer um recheio para o bolo de prestígio. Então, eu faço uma camada bem generosa. Eu cortei o bolo assim redondinho, que é como eu quero ele. E aí, deixei ele redondinho. E eu vou colocar o recheio, eu vou construir as camadas com prestígio, né? Que foi o recheio de bolo que a gente fez. Depois você vai construindo, tá? Se você tiver uma forma já redondinha desse jeito, você pode fazer. Como eu não tenho, eu fiz numa forma oval mesmo e eu tive que cortar ele assim para ficar redondinho. Aí eu fui montando o bolo. Para eu poder deixar ele redondinho, eu molhei o bolo com achocolatado. Eu fiz um pouquinho e molhei o bolo para conseguir deixar ele redondo. Depois eu derreti um pouco de chocolate que sobrou do nosso brigadeiro e aí eu joguei em cima. E na lateral, o que eu vou fazer? Eu vou pôr chantilly. Eu comprei 2 caixinhas de chantilly e aí eu bato elas na batedeira, tá? Bom, essas são as caixinhas que eu disse. Eu bato elas na batedeira, é super prático. Quando você bater bem, ela já dá o ponto. É só colocar e bater, não precisa acrescentar nada. O chantilly já tá pronto e eu vou passar ele na lateral do nosso bolo. Depois eu só confeito o bolo, tá? Aí, com a ajuda da colher, você vai passando, né, na lateral do seu bolo, até ficar bem bonitinho do jeito que você deseja, tá? Esse é o bolo, eu nunca fiz um bolo assim, gente, é a primeira vez, mas saiu bem gostoso, tá? Depois que você colocar ele na geladeira, ele fica bem geladinho, ele fica uma delícia. Depois você pode confeitar o bolo do jeito que você quiser, tá? Eu usei uns confetes coloridos, que é tipo o M&M mais pequenininho. Ele é muito gostoso. Eu quis jogar em cima para confeitar o bolo. Depois que eu joguei somente no meio. Na lateral, eu vou usar o restante que sobrou do granulado do brigadeiro. Como sobrou, aí eu jogo na lateral para poder enfeitar esse bolo. Ficou bem bonito, né, gente? E para deixar ele decorado, eu comprei umas coisinhas escrito Eu Te Amo, várias coisinhas que é um kit para o Dia dos Namorados. Aí eu quis deixar uma coisa mais romântica. Então eu coloquei esse Eu Te Amo, aí vem essa árvore, o casal, vem várias coisinhas, uns corações e enfeitei o bolo. Ó, ficou uma gracinha esse bolo. E essas forminhas são para cupcake. Eu peguei essa forminha, comprei redonda e com o restante da massa que sobrou, eu fui pegando e fazendo esses mini bolinhos que seria os cupcake. Aí eu peguei o chantilly, joguei um pouquinho dos confetes de M&M e coloquei um coração dourado de açúcar em cima deles. Ficou uma gracinha, gente, ficou muito gostoso. Para finalizar nosso bolo, eu coloquei esses espetinhos de chocolate em volta do nosso bolo, para dar esse charme. Ficou um encanto, né, gente? Ficou uma gracinha. Eu coloquei os cupcakes uns coração. A nossa cesta como ficou? Na cesta eu coloquei 2 cocas, coloquei um pacotinho de Oreo, os cupcakes e coloquei 2 taças, tá? Pra poder deixar bem legal. Coloquei esses guardanapos, eu coloquei fitilho neles. Olha que gracinha. E coloquei uma rosa e na caixinha Te Amo tá os brigadeiros, tá? A nossa caixa para presente ficou dessa maneira. Ficou uma gracinha, né? Como é uma coisa mais a 2, então essa é uma festa na caixa somente para 2 pessoas. Ficou um charme, gente. Eu achei muito lindo. Eu nunca tinha feito. Eu achei bem legal. Eu vou falar, então. Gostou da surpresa? Ah, não, sim, eu adorei a surpresa da moça. Eu gostei disso aqui porque a moça fez tudo à mão, eu acho. Tirando a Coca-Cola e os copos. Que bom.